Diz assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se no caminho junto com o povo que tirou da terra do Egito, subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amoreus, os hititas, os feruzeus, os heveus, os jebuseus da sua terra. Suba a terra que produz leite e mel com fartura. Mas não viaje no meio de vocês. Mas não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se os acompanhar, certamente destruirão ao longo do caminho. Vai para o versículo 14. O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Versículo 15. Então Moisés disse ao Senhor: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair desse lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o seu favor, pois é sua presença em nosso meio que nos distingue de todo o povo e de todos os outros povos da terra. Diga: a sua presença em nosso meio. Olha só, hoje no Brasil nós estamos vivendo um movimento que talvez seja um dos movimentos mais extraordinários diante das nações. Na década de 70, 60 e 70 no Brasil, nós éramos apenas 5 a 7% da população brasileira cristã protestante. E nós tivemos um crescimento extraordinário. Uma organização chamada FGV, que estuda de uma maneira sociológica e antropológica o Brasil, diz que em 5 a 7 anos nós teremos uma nação majoritária cristã protestante. Isso significa que nós somos a geração do ponto de virada. Nós somos a geração que seremos maioria evangélica no Brasil. E isso é bom, amém? As nossas igrejas estão crescendo, o evangelho está sendo pregado, milagres estão acontecendo. E a gente tem um destino poderoso como nação. Sabe, todos os nossos amigos que vêm do mundo para cá profetizam sobre o Brasil. Dizem que o Brasil tem um papel nessa hora. Isso não deve ser um motivo de orgulho, mas deve ser um motivo de responsabilidade. Sabe, esse povo, assim como o Brasil, ele tinha uma promessa. E a promessa que esse povo aqui de Êxodo capítulo 33 tinha, era que eles herdariam a terra. Deus fez outras promessas a esse povo. Deus prometeu que enviaria um anjo à frente deles. É o bom ter um anjo na nossa frente, amém? Deus prometeu que as nações e os povos não resistiriam a esse povo. Deus prometeu também a esse povo que ele conquistaria cidades. E mais, Deus prometeu a esse povo uma terra que mana leite e mel. Uma terra prometida, uma promessa. E tudo isso é maravilhoso. É maravilhoso você ter promessas de Deus. Mas quando nós entramos aqui no versículo 15 do capítulo 33, nós vemos uma declaração ousada de Moisés. Moisés faz uma declaração que é extremamente ousada. Ele diz o seguinte: Deus, eu entendo todas as promessas que você tem para esse povo e para essa nação que o Senhor entregou. Eu sei que o Senhor prometeu para essa nação um anjo que vai à frente. Eu sei que o Senhor prometeu para essa nação um protagonismo. Eu sei que o Senhor prometeu para essa nação que os povos não iriam resistir. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor: não nos tire desse lugar se a tua presença não for conosco. Não nos deixe evoluir nesse crescimento se a tua presença não for conosco. Não permita que a gente continue avançando se a gente não se tornar o povo da sua presença. Eu quero te pedir algo, Deus: nos deixe nesse deserto. Isso é uma oração ousada. Porque debaixo de tantas promessas, debaixo de tanto avanço, de tanto embalo, de um embalo do céu, de mar se abrindo, de coluna de fogo à noite, de nuvem de dia, de sinais acontecendo, Moisés dá um grito dizendo: Senhor, não nos deixe partir daqui se a tua presença não for conosco. Eu prefiro ficar nesse deserto com a tua presença do que herdar um palácio sem ela. Porque de alguma maneira Moisés entendia que aquele povo não era um povo de uma terra, era um povo da presença. Eles eram o povo da presença. Presta atenção, nós somos o povo da presença de Deus. O que nos difere, segundo Moisés falou,
e é aquilo que nós devemos acreditar. O que nos difere de todos os outros povos é a presença de Deus. O que nos difere de todos os outros é a presença de Deus no nosso meio. Nós precisamos entender algo, que hoje nós estamos vivendo um escalonar de uma cultura sem a presença do Senhor. Hoje, nós como igreja, nós ficamos muito bons, usando ferramentas, e nada disso é ruim, ok? Ferramentas administrativas, nós conseguimos produzir emoção, nós conseguimos produzir uma atmosfera, nós conseguimos construir métodos eficazes para passos práticos de avanço e de crescimento. Mas isso, sem a presença de Deus, é apenas ferramentas jogadas ao vento. O que Deus quer nos dar nesses dias é uma consciência ainda maior da presença dEle. E esse escalonar numa cultura sem Deus tem atingido não só o mundo aí fora, muitas vezes até a própria igreja. O antropocentrismo tem sido a verdade dessa geração. O antropocentrismo é um conjunto de ideias em que o homem é o centro, e o homem sendo o centro, representando a figura central, ele tem modelado os campos culturais, da ciência, da sociedade, da antropologia, tem criado uma forma de viver em um mundo sem Deus no centro. Hoje nós vemos uma guerra cultural, em que Deus está sendo tirado do centro. Mas quando nós voltamos à Bíblia, quando nós voltamos à palavra de Deus, quando nós voltamos ao nosso manual de vida, nós vemos que Jesus e sua palavra deve ser o fundamento da vida. Que nada nesse mundo tem uma identidade autônoma. Nada. Diga nada. Cada planta que você vê, dessa floresta que está ao nosso redor, está ligado diretamente a Deus, porque foi Deus que fez. Ela responde a Deus. Cada homem que você vê está ligado diretamente a Deus. Olha que interessante. Quando Deus foi fazer os peixes, Deus falou às águas, que as águas produzam peixes. O elemento de origem dos peixes é as águas. Quando Deus foi fazer as plantas, Deus falou à terra, que a terra produza relvas. O elemento de origem das plantas é a terra. Se você tirar um peixe da água, ele morre, porque o elemento de origem do peixe é a água. Se você tirar a planta da terra, ela morre, porque o elemento de origem da planta é a terra. Mas quando Deus foi fazer um homem, Deus não falou a terra, e Deus não falou as águas, Deus falou com ele: façamos um homem, a nossa imagem e semelhança. Assim como um peixe fora da água morre, uma planta fora da terra morre, um homem fora de Deus também morre. Porque Deus é o centro. Deus é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz, em Colossenses capítulo 1, versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo em tudo tenha supremacia. A palavra de Deus está dizendo que nele subsiste todas as coisas. Então, a gente precisa começar a ter uma consciência que por mais que haja embalos e avanços acontecendo agora, no nosso meio, por mais que haja promessas entregues à nossa vida, nós temos que colocar o Senhor no centro. Um teocentrismo. Deus é o centro. Deus é o centro de tudo. Deus é o ponto de partida. Deus é tudo em nossas vidas. Nós viemos dele, nós nos movemos nele, nós existimos nele, nós estamos caminhando por ele. Deus e Jesus é o centro de tudo. Nós precisamos criar uma cultura da presença. A coisa mais importante que nós precisamos fazer em nossas congregações, em nossas igrejas, em nossa família, é criar uma cultura da presença. Uma cultura onde o Senhor é entronizado, onde Ele seja o centro de tudo. E nós precisamos de uma cultura sendo estabelecida. Agora, presta atenção. Uma cultura é algo intencional. Você precisa ter intencionalidade para criar uma cultura. Porque se você não cria uma cultura de uma maneira intencional, uma cultura se cria de uma maneira espontânea. Se você não cria uma cultura vai se criar. Se você não cria uma cultura nos teus filhos, os seus filhos vão criar uma cultura. Se você não cria uma cultura em uma igreja, a igreja própria vai criar uma cultura. Uma organização vai criar uma cultura. Então a gente precisa ser intencional na cultura. Para isso a gente tem que fazer algumas perguntas. A primeira, que tipo de cultura eu quero na minha casa? Que tipo de cultura eu quero na minha cidade?
Que tipo de cultura eu quero na minha nação? E o que seria uma cultura? Uma cultura seria uma composição, ou seria composta por valores fundamentais, que são a base, que sustentam as direções, as decisões e o foco de um lugar. Está comigo? Eu vou repetir. Uma cultura seriam valores fundamentais, que são base, que sustentam a direção, as decisões e o foco de um lugar. Esses valores criam trilhas a serem seguidas. Bom, muitas vezes, uma cultura começa a ser estabelecida por experiências. Uma experiência gera uma crença gera um comportamento repetitivo se faz uma cultura. Por isso Jesus dava experiências para formar crenças, e as crenças geravam um comportamento, e o comportamento repetitivo se estabelecia uma cultura. Está comigo? Muitas vezes você não vai se lembrar da palavra dessa noite, mas você vai se lembrar da experiência que Deus te deu essa noite. Talvez você não se lembre de tudo que vai acontecer, ou todas as palavras que vão ser pregadas nessa conferência, mas talvez você se lembre da experiência que Deus vai te dar. A experiência de Deus marcar a coxa de Jacó mudou a vida de Jacó para Israel. Você está comigo? Então, a gente precisa criar fluxos para uma cultura intencional. A gente precisa ser intencional. Intencionalidade. Eu quero uma cultura da presença de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu pegava um balde de água, eu colocava esse balde de água no chão, e eu botava a mão dentro do balde, uma madeira, e rodava o balde de água assim. E quando você começava a rodar, criava o quê? Tipo aquele redemoinho. Aí eu pegava os Lego, Playmobil, G.I. Joe, tá ligado? E jogava lá dentro. E quando eu jogava dentro daquele fluxo de água, a água fazia assim, ó, levava para o fundo. Por quê? Porque havia um fluxo criado. Isso é uma cultura. Quando você cria um fluxo, esse fluxo suga tudo. Então todos eram levados por aquele fluxo. Isso é uma cultura. Todos se movendo em mesma direção. As pessoas chegam dentro da nossa igreja, de repente estão com as mãos levantadas. Por que eu estou com a mão levantada? Existe uma cultura estabelecida. E é isso que nós fazemos, domingos após domingos. Nós criamos um ambiente para a presença de Deus. É isso que nós fazemos em nossa casa. Criamos um ambiente para a presença de Deus, porque nós somos o povo da presença de Deus. Moisés entendia algo, que por mais que ele tivesse promessas, por mais que um anjo pudesse ir na frente dele, por mais que a glória do Senhor o acompanhasse no sentido de nuvem e coluna de fogo, ele entendia algo, que o próximo passo não funcionaria sem a presença de Deus sobre ele. Eram 400 anos de escravidão daquele povo no Egito. 400 anos. Aquele povo estava misturado. E ele disse: Senhor, o que nos difere de todas as nações é a tua presença. Eu preciso dela. Senão não vai funcionar. Nós vamos ter uma terra e nós vamos ter o povo para a terra. Nós vamos ter a promessa, mas nós não temos o povo da promessa. Porque presta atenção, quando Deus tira o povo do Egito, o objetivo não era a terra prometida. Se liga nisso. Quando Deus tira o povo do Egito, o objetivo de Deus não era levar uma terra prometida. Moisés entra diante de Faraó e diz: deixa meu povo ir para me adorar no deserto. O objetivo de Deus de tirar o povo do Egito era levar a um encontro para me adorar no deserto. Porque todas as vezes que você chega numa promessa sem antes ter um encontro, a promessa se torna mais valiosa do que o encontro, ou daquele que te prometeu. Então o objetivo é Deus, sempre é Deus, sempre é Ele. Nós somos o povo da presença. Diga: eu sou o povo da presença. Por isso, quando as pessoas entram por aquelas portas, quando as pessoas entram nos nossos grupos pequenos, quando as pessoas entram em nossa casa, elas são imediatamente arremessadas para diante de Deus, para a presença de Deus, onde tudo se torna possível, onde não há medo, não há doença, não há pânico, não há ansiedade, onde tudo começa a ser quebrado, porque existe uma esperança, Jesus. Algumas semanas atrás, eu fui dar um estudo bíblico que eu dou todas as terças, todos os sábados, para os líderes da minha cidade. São
empresários, políticos, presidente da ordem dos advogados, pessoas ligadas ao cenário da cidade. E tem essa menina que a gente ama muito, né, Mara? O nome dela é Renata. Ela tem um instituto, trabalha junto com o governo federal. E ela foi no médico, o médico deu para ela 6 meses de vida. O médico disse para ela: você tem 6 meses de vida. O câncer que você tem afetou o teu pulmão, pegou os teus ossos. Você tem 6 meses de vida. Ela tinha me falado isso algumas semanas atrás. E uma da madrugada, o Senhor Jesus me acordou e disse: Guga, vai até a Renata e ore por ela. E eu mandei uma mensagem para ela de madrugada. Eu falei assim: Renata, Jesus mandou orar por você. E a gente não conseguiu se encontrar, minha vida louca, viajando. E eu encontrei ela nesse sábado. No final do estudo, ela estava batida no estudo, um diagnóstico terrível. Eu falei: nós somos o povo da presença de Deus. Nós somos o povo de Jesus. Nós estamos no envio de curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos. E no final da palavra, nós botamos as mãos sobre ela e começamos a orar por ela. E quando nós começamos a orar sobre ela, a presença de Jesus veio sobre ela. De uma maneira tal que ela começou literalmente a vomitar. E ela vomitou umas coisas vermelhas. E mais tarde nós descobrimos que era o câncer. Ela fez a contraprova, fez a prova. O médico disse: não, você precisa fazer uma contraprova. E ela fez a contraprova há 1 semana e meia atrás. E o corpo dela está limpo. Porque nós somos o povo da presença. Entenda isso. Nós somos o povo da presença. Nós somos o povo da presença de Deus. E nós precisamos ser intencionais na nossa cultura. Nós precisamos preservar os valores fundamentais do Evangelho. Preservar os valores fundamentais. E que é o valor fundamental do Evangelho? Cristo. Cristo é o valor fundamental do Evangelho. Cristo é a pedra de esquina. Cristo é a pedra angular. Cristo é a luz. Cristo é o pão. Cristo é a água. Cristo é a vida. Cristo é o caminho. Jesus é o fundamento. Mas o que eu tenho entendido, que muitas vezes nós estamos conseguindo hoje fazer coisas sem a presença de Deus, porque nós nos tornamos muito bons naquilo que nós estamos fazendo. Nós nos tornamos bons administradores, e isso é bom. Nós nos tornamos bons gestores, e isso é bom. Nós criamos sistemas para as nossas organizações, e isso é bom. Mas sem Jesus vai gerar prejuízos. Prejuízos e prejuízos sérios. Por isso Ezequiel capítulo 44, versículo 11 diz o seguinte. Deixa eu ler para vocês. Ainda poderão, olha o que Deus está dizendo ao povo. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas. Poderão abater os animais trazidos para o holocausto e estar presentes para servir o povo. Versículo 12. Contudo, incentivaram o povo a adorar a ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso jurei solenemente que eles sofrerão as consequências dos seus pecados, diz o Senhor, o soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem oferecerão nem ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os seus pecados detestáveis. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho da manutenção dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes das levitas da família de Zadok que continuaram a servir fielmente a mim no templo em Israel, quando Israel todo me abandonou. Eles me servirão e estarão na minha presença e oferecerão a gordura e o sangue de sacrifício, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão no meu santuário e se aproximarão de mim, da minha mesa, e me servirão. Eles cumpriram todas as minhas ordenanças. Olha o que está acontecendo aqui. Deus está liberando uma sentença, está dizendo: olha, vocês sacerdotes, vocês levaram a nação à idolatria, mas eu vou deixar vocês servirem no templo. Eu vou deixar vocês fazerem o trabalho do templo. Eu vou deixar vocês até pegarem os animais que foram separados para o sacrifício. Vocês podem servir nas portas. Vocês podem fazer a gestão das coisas. Mas vocês não podem ministrar a mim. Vocês podem ministrar o povo, mas vocês não ministrarão a mim. Vocês podem ministrar
Olha isso. Vocês podem ministrar na minha casa, no meu templo, mas vocês não podem ministrar a mim. E vemos aqui, Deus dizendo aos levitas: vocês não podem ministrar a mim. Ministra ao povo, mas não ministra a mim. Entenda algo, para você entender isso aqui, você tem que entender qual era o papel sacerdotal e levítico no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, fale a nação de Israel que ele é nação santa, geração eleita, povo escolhido, de propriedade minha. Eles são a nação sacerdotal. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 20, Deus desce sobre o monte, o Sinai. E Deus fala para Moisés: manda o povo subir. E o povo diz: não, nós não vamos. Vai você em nosso lugar. Nessa hora há uma mudança. Por quê? Porque Deus está falando: todos vocês são sacerdotes. Mas agora eles estão abrindo mão do ofício sacerdotal. O que seria o ofício sacerdotal? A capacidade de ministrar a Deus. Eles estão abrindo mão da capacidade de ministrar a Deus, entregando esse ofício a Moisés, colocando agora um intermediário. E Deus está dizendo: eu quero o povo. E o povo está dizendo: nós queremos Moisés. Então o que seria o sacerdote? O sacerdote é aquele responsável por ter acesso a Deus. Resumindo, era aquele que tinha acesso a Deus. Você está comigo? Eles abrem mão disso. Agora, quando Jesus vem, Jesus estabelece aquilo que nós chamamos de sacerdócio de todos os santos. Hoje já não existe uma pessoa que está entre você e Deus, a não ser Jesus Cristo. Agora todos nós temos acesso a Deus. Parte da visão da reforma protestante foi devolver à igreja o entendimento do sacerdócio de todos os santos. Todos nós, não existe um pastor que tem mais acesso a Deus do que você. Não existe um líder que tem mais acesso a Deus do que você. Todos nós temos acesso ao Senhor. Todos nós. Jesus Cristo abriu o caminho. E esse caminho nunca mais fechou. Os céus estão abertos há 2000 anos. Eles não estão fechados. Ele rasgou os céus há 2000 anos. Muitas vezes as pessoas falam: o céu está fechado, né? Não, o céu está fora de Cristo. Porque em Cristo o caminho sempre está aberto. Vocês estão aí? Então o que Deus está falando? Olha, vocês podem ministrar o povo, mas vocês não vão ministrar a mim. Vocês podem ser o povo que faz coisas, mas não ministra o meu coração. O que eu tenho observado? Que sonhos, promessas, projetos começam em Deus. Ministérios começam em Deus. Mas depois, com o crescimento das coisas, nós vamos perdendo essa capacidade de ministrar a Deus. Nós vamos nos tornando bons em outras coisas e perdemos aquilo que é de mais valioso, o próprio Senhor. E deixa eu te dar um conselho aqui. Tudo que é feito fora da presença de Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Tudo que é feito fora da presença de Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Tudo que é feito. Guga, você está dizendo que eu posso fazer uma família boa sem Deus? Você pode. Você pode fazer uma família ajustada, uma família legal, sem Deus no centro. Você está dizendo que eu posso ganhar muita grana sem Deus no centro? Você pode ganhar muita grana sem Deus no centro. Você está dizendo que eu posso ter muita influência sem Deus no centro? Você pode ter muita influência sem Deus no centro. Mas você vai criar um ídolo. Seu filho vai se tornar um ídolo. Seu esposo vai se tornar um ídolo. Até a sua família vai se tornar um ídolo. Teu dinheiro vai se tornar um ídolo. A tua influência vai se tornar um ídolo. Porque tudo que nós fazemos sem Deus tem uma grande possibilidade de se tornar um ídolo. Por isso a cultura da presença do Senhor, o Senhor no centro, nos evita dessas coisas. Entenda algo? A principal característica do ser humano, o homem foi feito para adorar. Ele é um ser que busca algo ou alguém a ser adorado. Por quê? Porque o homem, ele é um ser espiritualmente religioso. Se você pegar desde os primórdios da humanidade, as primeiras civilizações, você vai encontrar um objeto de adoração, ou uma figura a ser adorada. O coração do homem não é uma bomba de sangue. O coração do homem é o centro das afeições humanas, da devoção humana. O teu coração é o centro da devoção. Ela aponta para Deus ou para outros deuses. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, que nós trocamos a imagem do Deus invisível por figura humana. Nós somos criaturas.
E nosso design natural é buscar alguém para adorar. Todo homem está buscando um objeto de adoração. Então, quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando de basicamente, é que nós decidimos seguir outros senhores. O nosso coração fez algo fora da presença de Deus. Nós colocamos outro objeto de adoração que não seja o Senhor e focamos nele. Vocês estão aí? E tudo o que é feito, todo objeto de adoração que não seja o Senhor Jesus, isso se chama ídolo. E muitas vezes nós achamos que ídolo é apenas o Ciro de Nazaré, que acontece aqui, né? Mas é mais do que isso. É uma cultura sem a presença, que outras coisas começam a se tornar protagonistas na nossa vida, e não o Senhor. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o rei que todos buscam. Jesus é um amigo que todos desejam. Sabe por quê? Entenda algo, nós não podemos viver sem um Deus. Nenhum homem pode viver sem um Deus. Mesmo aqueles que falam que não acreditam em Deus. Nós não podemos viver sem um Deus, mesmo que Ele seja fabricado por nós. Nós precisamos de um ponto central, um foco supremo. Nós precisamos de uma orientação para as nossas vidas. Alguém que oriente a nossa história. Temos de fato duas alternativas na vida. Ou servimos o Senhor, obedecemos os seus mandamentos, ou praticamos idolatria e desobediência, sem Deus no centro. Nós precisamos de uma cultura da presença. Agora entenda algo. A tua relação com Deus verdadeiro ou com Deus falso vai afetar toda a sua vida. A sua vida está sendo afetada pela sua imagem de Deus. A verdade é que o ser humano tem três relações básicas. Três relações básicas o ser humano tem. Número 1, a relação com Deus. Número 2, a relação com os outros. E número 3, a relação com a realidade. Então o ser humano tem três relações básicas: a relação com Deus, a relação com os outros e a relação com a realidade. Lá em Gênesis nós chamamos isso de quê? Nós chamamos isso de pacto espiritual entre o homem e Deus, pacto relacional e mandato cultural. É aquilo que nós somos chamados para influenciar o mundo. Estão comigo? O que eu quero propor, que muitas vezes nós achamos que quando o nosso pacto espiritual é quebrado, isso não influencia o nosso pacto relacional. E não influencia o nosso pacto cultural. Mas a partir do momento que a gente substitui Deus, ou faz algo que tem um grande potencial de se tornar um ídolo, o nosso pacto espiritual é quebrado, o nosso pacto relacional é afetado, e o nosso pacto cultural é comprometido. Porque a tua relação com Deus está afetando a tua relação com os outros, está afetando a tua relação com o mundo. Você está aí? Deixa eu te contar uma história. Já contei isso algumas vezes, mas talvez eu nunca contei aqui. Essa aliança aqui é a aliança que eu tenho com a Mara. Ok? Quando nós casamos, nós saímos de lua de mel, e eu estava num lugar, a gente estava mergulhando num lugar que eu esqueci o nome. E quando a gente estava mergulhando, eu era mais magrinho. E quando eu saí da água, a aliança saiu do dedo e caiu dentro da água, no mergulho. Estava lá nos corais, lá embaixo. Aí a Mara: como é que você perdeu a aliança? Como é que você perde a aliança? Calma. Como é que você... Não é bom você perder uma aliança na lua de mel. Não é uma coisa saudável. E aí eu comecei a mergulhar atrás da aliança, para ver se eu achava a aliança. A Mara queria me matar. E aí eu estou mergulhando atrás da aliança e não acho a aliança. Saio da água, ela: aliança, eu mergulho de novo. E aí tinha um cara chamado Rodrigo, que Deus abençoe o Rodrigo onde ele estiver. Vi ele aquele dia e nunca mais o vi. Ele pulou atrás da minha aliança e de uma maneira assim, surreal, ele achou minha aliança. Ele sai da água, da minha aliança. E ele me dá a aliança, eu pego a aliança, a Mara: não, me dá aqui, você vai perder de novo. Me dá aqui, deixa eu guardar. Eu falei: calma. Eu botei essa aliança, eu botei a aliança que eu fiz com a Mara no meu dedo novamente. Tinha uma aliança nesse dedo, da outra mão, que eu fiz com Jesus. Eu tirei essa aliança que eu fiz com Jesus e coloquei aqui. Então quando eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava a aliança que eu fiz com a Mara. E o Senhor me disse: uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. O que eu quero propor para você? Que antes de você quebrar uma aliança na terra,
Você já quebrou uma aliança com Deus. A tua aliança com Deus vai afetar a tua aliança com os outros. E vai influenciar a tua aliança com a cultura. Você está comigo? A W. Tozer diz o seguinte: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A primeira coisa que vem à sua mente sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A maneira que você está vendo Deus já está influenciando a sua vida, já está influenciando as suas relações e já está influenciando a tua ligação com o mundo. Por isso não adianta a gente falar de transformação das esferas da sociedade sem antes falar da nossa ligação com Deus. Deus é o centro ou não é o centro? É a nossa busca, é a nossa pergunta, é a pergunta que deve ser respondida. Então a nossa relação com Deus irá reorganizar as 3 outras relações. Por isso quando o homem cai, o homem peca, a primeira coisa que ele faz é quebrar aliança com a mulher. Quando ele quebra a aliança com Deus, ele fala: foi a mulher que me deste. Ela está nu, vocês estão nus. Você entende? Ele descobre a nudez. E qual a segunda reação? Deus fala para Moisés, para Adão: a terra foi ferida por maldição. A tua relação com a sua esposa foi ferida, e a tua relação com a terra foi ferida. Vocês estão aí? Ela vai produzir espinhos. O primeiro Adão produziu espinhos. O último Adão, chamado Jesus Cristo, tomou uma coroa. Porque o primeiro trouxe a maldição, o último arrancou a maldição. Porque ele foi fiel ao Senhor até o fim. Então, a nossa visão com Deus já está afetando a nossa revisão com os outros. Então, vou te dar um exemplo. Se eu venho para a igreja e eu vejo Deus apenas como o gênio da lâmpada, aquele que eu peço, Deus, pedidos, e eu relaciono com Deus de uma maneira consumista, que aí vem todo esse evangelho que nós vimos hoje no Brasil, parte do Brasil, e na América Latina, essa teologia fundamentada em explorar Deus, né? Que tem um nome específico que vocês conhecem. Se eu me relaciono com Deus como apenas um Deus que eu consumo e não um Deus que eu adoro, como eu ajo com a realidade? Como eu ajo com os outros? Eu exploro eles. Porque se eu estou explorando Deus, eu vou explorar eles. Eu vou tirar tudo deles. Depois eu vou descartá-los. Mas se eu venho na igreja, não simplesmente por algo que Deus pode fazer por mim, mas por quem Ele é, levanto as minhas mãos e falo: você é o centro, eu sou o povo da tua presença. Essa relação entre eu e Deus vai afetar o quê? Eu estou entregando a minha vida em serviço ao Senhor. Isso vai levar um serviço aos meus irmãos e um serviço a uma geração. Por isso colocar Deus no centro é fundamental para restaurarmos o mundo quebrado. Olha como isso é profundo, presta atenção. O ídolo no mundo antigo não era considerado um Deus em si. Pense que essa garrafa aqui é uma imagem, seja lá de Beelzebu. Pensa que ela é uma imagem, é um ídolo, ok? Essa imagem é Beelzebu em si? Sim ou não? Mas ele representa um ídolo. Ele não é, mas ele representa. Então, aonde entra esse ídolo, o contexto ao redor é influenciado pela entrada desse ídolo, sim ou não? Então as pessoas começam a jogar oferendas, porque essa é a imagem desse ídolo. As pessoas começam a se prostrar em devoção, porque essa é a imagem desse ídolo. Vocês veem muito isso aqui. A imagem é levantada, ela não é a divindade, mas ela é a representação da divindade. E o meio começa a responder à representação. Está comigo? Você foi feito à imagem de quem? De quem? Você foi feito à semelhança de quem? Você é Deus? Mas você é a imagem de quem? Então quando você entra no lugar, a tua devoção a Deus vai gerar agora um efeito social. Nós somos o povo da presença. Quando eu tenho o Senhor como centro, a minha imagem na terra representa a imagem de Deus na terra. O meu movimento na terra representa o movimento de Deus na terra.
As minhas mãos na terra representam as mãos de Deus na terra. A minha voz representa a voz de Deus na terra. Mas se eu tenho visto Deus de uma maneira errada, eu tenho refletido Ele de uma maneira errada. Vocês estão comigo? O que Deus quer fazer? Deus quer levantar um povo da sua presença, de uma maneira tal que ele carrega a imagem de Deus. Então tudo que nós fazemos sem Deus, se tudo que nós fazemos sem Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo, tudo que nós fazemos com Deus tem um grande potencial de revelar os céus. Resumindo, é que a imagem que você tem de Deus já está afetando o mundo ao seu redor. Vocês estão aí? Ok. Nós temos hoje um desafio de nos tornarmos o povo da presença de Deus e não termos ídolos no nosso coração. Você lembra de Isaías capítulo 6? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Quando ele viu o Senhor assentado sobre o trono? Quando o rei dele morreu. Deus quer matar os nossos reis, para que ele seja um único rei. Então, como então evitar criar ídolos? Como eu evito então, Guga, a possibilidade de criar ídolos e me torno o povo da presença dele? Devolvendo a Deus, número 1, devolvendo a Deus o que um dia ele nos deu. Como eu evito? Devolva a Deus hoje aquilo que um dia ele te deu. Devolva a Deus. Deus te deu influência, devolva a ele novamente. Deus te deu um ministério, devolva a ele novamente. Deus te deu recursos, devolva a ele novamente. Deus te deu influência, devolva a ele novamente. Deus te deu força, devolva a ele novamente. Deus deu a Abraão um filho chamado Isaac. E o que Abraão fez? Devolveu a Deus novamente Isaac. Deus quer que a gente devolva a Ele novamente. Por quê? Porque aquilo que Ele nos deu não pode se tornar um opositor dEle. Outra maneira, fazendo de Jesus e sua presença o centro de tudo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Reconheça o Senhor e o seu poder. Busque sempre a sua presença. Salmo 105, versículo 4. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz, versículo 6 diz: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Diga primeiro lugar. Primeiro lugar. Porque presta atenção, a gente não precisa parar de vir na igreja, a gente não precisa parar de fazer as coisas que a gente está fazendo para a gente se perder. O que a gente só precisa é botar Deus em segundo. Se a gente botar Deus em segundo, tudo vai estar desalinhado. Deus é o primeiro, Jesus é o primeiro. Número 3, se você não quer criar um ídolo, não crie uma cultura absolutista. Não crie uma cultura absolutista. Aprenda a ouvir. Não crie um caminho absolutista. Aprenda a ouvir. Aprenda a juntar as pessoas diferentes. Ezequiel capítulo 37, eu já falei isso aqui. Deus pegou um profeta e colocou no meio do vale dos ossos secos e disse: o que você vê? Ele disse: eu vejo ossos secos. Deus falou para ele: profetiza. Ele profetizou. E a primeira coisa que você ouviu foi barulho. Depois da profecia, o que apareceu? Barulho. E que barulho era aquele? Era barulho de ossos batendo em ossos. Blá, 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 blá. Porque os ossos estavam tentando se achar. Esse osso aqui, ó, estava buscando esse osso aqui. Esse osso estava buscando esse osso. Esse osso estava buscando esse osso. Esse osso estava buscando esse osso. Esse osso não estava buscando outro osso igual a esse. Esse osso estava buscando um osso diferente desse. Então o que era aquele barulho? O barulho dos diferentes tentando se achar. Quem suportar o barulho dos diferentes tentando se achar, um dia vai ter um exército. Quando a gente cria uma cultura absolutista, a gente perde a possibilidade de ver a mão de Deus levantando um exército. Vocês estão aí? O que eu quero propor
é que Deus quer nos dar um coração voltado a Ele, 100% voltado a Ele. Sabe, cara, eu tive a oportunidade de ministrar nas maiores conferências do Brasil, uma média de 50 convites por semana, não por mês, por semana. Convites para vários lugares do mundo. Rede de televisão, algumas redes me chamando para poder falar. E um dia eu estava num palco, cara, milhares de pessoas na frente. E o Senhor falou comigo claramente: é tempo de você voltar, Gu. Eu me lembro que eu cancelei toda a minha agenda, cara. Eu voltei para dentro da igreja. Eu entrava dentro da igreja de manhã cedinho, deixava meus filhos na escola, ia para a igreja, e entrava e falava assim: ei, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Obrigado pela influência que o Senhor me deu, mas eu quero só o Senhor. Eu quero o teu coração, Senhor, o teu coração. Nós somos o povo da presença. Tudo que você precisa é a presença de Deus. Sabe, eu cuido de um pastor. Esse pastor, ele perdeu a mãe dele, um infarto numa madrugada. Cheguei na casa dele de manhã. Ele falou assim: Guga, ora pela ressurreição da minha mãe. A gente botou as mãos sobre a mãe dele, oramos, e a mãe dele não ressuscitou. E eu acompanhei todo o processo de luto dele. Um ano depois, a gente sentando constantemente, um ano depois a gente está tomando café. Ele falou assim: cara, eu tenho todos os presentes que a minha mãe me deu, o carro que a minha mãe deu, os perfumes, as camisas, tem tudo lá em casa, mas tudo que eu queria era a presença dela. Tudo que eu quero é a presença dela. Vocês estão aí? Nós somos o povo da presença, o povo da presença de Deus. Sabe, sucesso para Deus não é o quanto nós fazemos, é o quanto Ele está presente naquilo que nós fazemos. Não é o quanto nós realizamos, é o quanto Ele está presente naquilo que nós realizamos. E o Senhor quer trazer essa vida dessa presença sobre nós. Sabe, tem essa menina, eu estava pregando numa conferência, e tem essa menina, ela está na igreja há anos. O pai dela teve problemas. Eu me lembro que eu estava pregando, eu não conhecia essa menina. Eu estava pregando e o Senhor começou a mandar eu assobiar no meio da pregação. Imagina, eu estou pregando, o Senhor falou assim: começa a assobiar. Aí eu comecei a assobiar. E todo mundo olhando para mim com aquela cara: ué, o que é isso? E eu estou assobiando no meio da pregação. E eu falei bem assim, agora 1 minuto assobiando numa pregação, irmãos, é algo trágico, né? E eu falei: Deus, você tem que falar porque está acontecendo isso. Aí o Senhor me falou: tem uma menina aqui, o pai dela morreu quando ela era muito criança. Ela até vem na igreja, mas ela não tem um bom relacionamento comigo. E esse assobio era o assobio que o pai chamava ela quando ela era criança. Eu disse assim: seu pai te chamava com esse assobio, quem é você? Uma menina do meu lado esquerdo levanta a mão, chorando. Eu disse: a presença de Jesus, do teu pai, está vindo sobre você agora. Ela vinha na igreja há anos, mas aquele dia, quando a presença do Senhor veio sobre ela, os grilhões foram quebrados. Eu disse para ela: você nunca teve uma boa relação com Deus por causa da perda do teu pai. Hoje é um dia novo para você. Escuta o que eu vou te dizer. Tudo que nós precisamos é a presença de Jesus. Tudo que nós precisamos é da presença de Jesus. Se coloque em pé nessa noite. Só abra suas mãos e feche seus olhos. Fala: vem sobre mim, Senhor Jesus. Nós honramos a tua presença, Jesus. Nós somos o povo da tua presença.
Deus está vindo sobre você agora. Sabe, talvez você fez coisas pela tua força, você produziu o teu caminho. Hoje o Senhor está te chamando para a presença dEle. Talvez você quis mudar sistemas, organizações pela tua força. Sabe, o diabo tentou ferir essa casa com pessoas que se levantaram. Eu não tive nenhuma conversa com o Vitor, tá, gente? Só deixando claro aqui, nem com nenhuma liderança. Eu cheguei, almocei, fui pro hotel, descansei e vim para cá. O diabo quis fazer uma bagunça de pessoas que se levantaram fora da presença do Senhor. Eu vejo isso assim no meu espírito. Mas o Senhor está dizendo: essa casa é uma casa da presença. Nunca vai ser pela força humana, pela capacidade de gestão apenas. Vai ser pela mão. Gestão é bom, mas vai ser pela mão de Deus. Eu sinto essa presença. O Senhor está trazendo refrigério sobre vocês hoje. Refrigério, Espírito Santo, sobre os seus filhos agora. Refrigério do céu. Mais, Espírito Santo. Onde você está, abre as mãos. Seja cheio agora da presença de Deus. Encha no Senhor. Ministra ao Senhor agora e não a homens. Vamos lá, levante sua voz com suas próprias palavras. Aumenta a tua presença aqui, Senhor. Nós ministramos ao teu coração. Tu és o nosso foco. Tu és o nosso alvo, Tu és o centro, Tu és o único, Jesus. Existem encontros sobrenaturais sendo liberados agora. Encontros com a presença dEle. Você não é usar, aquele que coloca a mão na arca. O nome usar significa força do braço. Não. Você é o sacerdote que carrega a presença de Deus. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche. Eu vejo essa atmosfera da presença de Deus caindo sobre alguns, como se fosse uma coluna de luz. Alguns não vão conseguir nem ficar em pé da presença do Senhor. Enche agora. Se você sente que você formou um ídolo no seu coração, levanta a tua mão bem alto, porque o Senhor está tirando isso de você agora. Enche-os da tua presença, peça perdão a Deus agora. O arrependimento é a chave que abre a porta da presença. Senhor, nós nos arrependemos e temos colocado qualquer outra coisa no centro. Enche-nos agora, Senhor, com a tua santa presença. Você botou, tem uma menina aqui que você botou o teu relacionamento, você acabou um noivado, ele era o centro da tua vida, Deus tirou, porque Deus tem algo a fazer em você, ainda mais profundo. Deus tem uma família maravilhosa. Se essa palavra faz sentido para você, levanta tua mão bem alto, que o Senhor vai vir, bem alto, bem alto. Encha ela da tua presença agora.
Vem aqui, deixa eu orar por você. Vem aqui na frente. Senhor, vem Espírito Santo. Aumenta a tua presença agora. Aumenta mais. Dons espirituais estão sendo derramados aqui agora. Enche da tua presença. Deus está te dando um novo dia. Enche da tua presença, Senhor. Enche da tua presença. Enche da tua presença agora. Enche da tua presença, Senhor. Enche da tua presença, Senhor. Vamos lá, igreja. Levante suas mãos aos céus agora e adore Jesus. Comece a adorar Jesus. Com as suas palavras, levante sua voz agora e adore o Senhor. Cante a Ele um novo cântico. Cante a Ele um novo som. Vamos lá, igreja. Se você sente que você deve se mover do seu lugar para frente, venha. Se ajoelhe aqui. Diga: Jesus é o centro. Vem, vem, seja livre. Aumenta a tua presença aqui, Espírito Santo. Santo, Santo. Você que fala em línguas, começa a falar em línguas. Vamos lá, levante suas mãos, fala em línguas, fala em línguas. Vamos aumentar a atmosfera da presença de Deus neste lugar. Honramos a tua presença, Jesus. Nós somos o povo da tua presença, Jesus. Apenas levante suas mãos e honre a presença de Jesus.